Boa tarde, novamente estamos dando início ao estudo da série psicológica de Joana de Ângeles. Hoje, no capítulo 6, nós iremos comentar o item transtorno obsessivo. E para dar início ao nosso estudo, vamos fazer aqui uma introdução com um comentário de uma mensagem do Espírito Emmanuel. Essa é extraída do livro Cartas de Paulo. O Evangelho comentado por Emmanuel é uma passagem da Carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 8. Importa, contudo, marchar sempre no caminho interior da própria redenção, sem esmorecimento. Quando não seja possível avançar 2 passos por dia, desloquemo-nos para diante, pelo menos alguns milímetros. Então vamos aqui fazer alguns apontamentos para fixarmos mais o conteúdo que Emmanuel nos presenteia nessa mensagem. É muito importante quando Emmanuel se refere ao caminho interior, marchar sempre no caminho interior, porque a doutrina espírita, na sua característica profundamente libertadora do materialismo, das fixações ilusórias que ao longo de diversas encarnações nós projetamos no corpo, ela nos convida reiteradas vezes ao trabalho de ressignificação interior, de burilamento íntimo, de despertar a consciência adormecida que tivemos ao longo de diversas encarnações, distanciados das leis divinas. E é por isso que Emmanuel começa aqui dizendo: importa, é o mais importante, marchar sempre no caminho interior da própria redenção, sem esmorecimento. Então esse caminho de burilamento íntimo, de ressignificação do nosso passado, é um trabalho que não tem fim, que não podemos ter esmorecimento. Quando não seja possível avançar 2 dias, quando Emmanuel faz essa segunda colocação, desloquemo-nos para diante pelo menos alguns milímetros, ele se refere ao fato de que devemos aproveitar todo dia nesse trabalho de superação do homem velho, de despertamento do homem novo à luz do Evangelho do Cristo. E nesse esforço de autoiluminação, todos os dias devemos estar atentos a pelo menos avançar um pouquinho, por menor que seja. Então vamos iniciar o nosso estudo dessa tarde, com a temática transtorno obsessivo, do capítulo 6 do livro Encontro com a Paz e a Saúde. Examinando-se o ser humano como um espírito reencarnado, portador das experiências transatas, sabe-se que ele conduz no cerne de si mesmo o resultado das suas ações morais, que o programam para atividades reparadoras. É assim que Joana inicia esse tópico do capítulo 6. E aqui é importante atentarmos ao fato quando ela coloca examinando-se o ser humano como um espírito reencarnado. Todos nós, toda criatura humana, é um espírito que traz um passado de experiências, na maioria das vezes, desequilibradas, conflitivas, problemáticas. E essas experiências estão no nosso íntimo, no nosso psiquismo, no nosso inconsciente. Quando Joana diz,
Sabe-se que ele conduz no cerne, no mais íntimo de si mesmo, o resultado das suas ações morais. E por isso mesmo, a cada vez que voltamos ao corpo, há uma programação de atividades reparadoras, de melhoramento, de aperfeiçoamento moral, espiritual. Mas aqui o que é importante frisarmos, fechando o comentário dessa introdução, é que a humanidade como um todo é, por decorrência própria, um amaranhado de espíritos carregados de conflitos, de problemas, de vícios. O planeta Terra é um mundo de provas e expiações. Então, estarmos atentos e conscientes disso, sem dúvida nenhuma, nos ajudará a evitar muitos problemas. Porque se não temos ideia do que trazemos do nosso passado espiritual, imagine o que os outros trouxeram. Não temos a menor ideia. Sabemos de uma coisa, a grande maioria não é um passado muito bom, não. E, sobretudo, quando nós olhamos para o nosso próprio país, o Brasil, nesses últimos anos, que tem evidenciado um mar de conflitos graves, de desequilíbrios que têm se intensificado muito. Bom, prossigamos. Tudo quanto haja produzido transfere-se de uma para outra etapa evolutiva, o que lhe constitui recurso para crescer interiormente, mediante o sofrimento, que o macere, ou através das benesses do amor, que vige em toda parte. Então, cada um de nós traz essa bagagem evolutiva e que, dentro das possibilidades de trabalho, de superação, ora sofremos um impacto de doenças e de sofrimentos que nos macera, que nos machuca, ou optamos, muitas vezes, ao envolvermos nas atividades da fraternidade e do amor, nos contributos, direta e indiretamente, resultante da nossa identificação com as leis divinas. Em qualquer processo do binômio saúde e doença, encontra-se essa presença profunda, definidora do respectivo fenômeno, como efeito da conduta anterior que o espírito se permitiu. Esse início dessa temática, Joana vai nos preparando para o entendimento dessa questão do transtorno obsessivo. Primeiramente, o fato relativo ao nosso passado reencarnatório, aonde um campo vasto de distúrbios e de desequilíbrios vem repontando a cada vez em que voltamos ao corpo físico. E por isso ela diz nesse texto, em qualquer processo de binômio saúde e doença, encontra-se essa presença profunda dos desacertos e do nosso passado, como efeito da conduta anterior que o espírito se permitiu. Ninguém consegue atingir um nível de consciência mais elevado enquanto se encontre moralmente aprisionado nos compromissos negativos que procedem das experiências anteriores. Ora, e não existe outro caminho para trabalharmos essa libertação dos compromissos negativos do passado que não seja a máxima identificação nossa com os propósitos libertadores do Evangelho do Cristo.
só na medida em que nos esforçamos o máximo pelas transformações que os propósitos do Evangelho nos convida, é que vamos, como Joana aqui lembra, atingindo um nível de consciência mais elevado. E esse é o único meio para nos libertarmos das cadeias do vício e do crime, do desequilíbrio e da morte, espiritualmente falando, que trazemos do passado. Os atos incorretos, geradores da culpa, instalam-se nas telas sutis do perispírito. Irão conduzir o espírito comprometido a transtornos auto-obsessivos, obsessivos compulsivos e diversas manias, como mecanismo de correção moral. Então, aí nós já vamos vislumbrando claramente a questão do transtorno obsessivo. Ele é proveniente de níveis de culpa que trazemos do passado por erros e desvios cometidos que nos levaram de encontro às leis divinas e que ficaram impregnados no tecido sutil do nosso perispírito e que irão conduzir o espírito comprometido a transtornos auto-obsessivos, obsessivos compulsivos e diversas manias. Então, a origem, a raiz de todos esses transtornos está no próprio espírito, no passado que trazemos. Como sempre, existem sintonias por afinidades morais e mentais entre os indivíduos de ambos os planos da vida. Ei-los atraídos pelos antigos algozes, dando-se início à insidiosa cobrança do mal que lhes impuseram. Então, se estabelece, através das afinidades, as sintonias entre os espíritos, encarnados e desencarnados, ei-los atraídos pelos antigos algozes. E aí, nessa atração sutil, a que qualquer um de nós está sujeito, abre-se as possibilidades para as cobranças por parte de antigos algozes, de espíritos aos quais nós prejudicamos no nosso passado reencarnatório. O mecanismo, como vimos no slide anterior, começa nas questões relativas ao sentimento de culpa. Direcionando o pensamento vigoroso contra o adversário, ora no corpo carnal, o espírito enfermo, pelo ódio, descarrega vibrações que irão perturbar o equilíbrio de algumas monoaminas no cérebro. Então vamos esclarecer mais em detalhes esse texto. Então, o estabelecimento do processo obsessivo vai se dando através do pensamento vigoroso contra o adversário, ora no corpo carnal. Há um texto relativo a isso, muito interessante, no capítulo Obsessão, do livro Pensamento e Vida, do Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Quando nesse capítulo Emmanuel nos traz a informação de como há uma projeção de telas mentais pelos espíritos para desviar o nosso pensamento e, estabelecendo conexões com eles, pensar nas sugestões que nos trazem.
através do que poderíamos chamar de painéis psíquicos. O espírito enfermo pelo ódio descarrega vibrações que irão perturbar o equilíbrio aqui de algumas monoaminas no cérebro. Monoaminas estão nas conexões dos neurônios. São os hormônios que, estabelecidos em uma conexão de desequilíbrio por esses espíritos, alteram os percentuais de equilíbrio dessas energias em nós. E aí nós iremos ver o resultado, dando lugar, pela constância, a futuras depressões, a processos maníacos, a transtornos esquizofrênicos, que somente desaparecem quando o agente é afastado, e não apenas mediante os recursos terapêuticos convencionais. Nós estivemos abordando com mais algum detalhe a questão dos transtornos esquizofrênicos em estudos anteriores. Os vídeos estão disponíveis no nosso canal no YouTube. Então, se você não tiver acompanhado o nosso último encontro, faça uma visita e assista o vídeo. Aqui é feito essa referência de que uma das consequências que se dá pelas alterações nessas monoamidas ligadas aos hormônios é a instalação de depressões e de processos maníacos, de transtornos esquizofrênicos, que somente desaparece quando o agente é afastado. E não apenas mediante os recursos terapêuticos convencionais. Não é por coincidência que é muito difícil para os psiquiatras que não atentam para as questões de ordem espiritual acertarem de primeira os medicamentos para o reequilíbrio dos hormônios por pacientes que apresentem os transtornos. Muitas vezes, isso só vai acontecer um pouco mais adiante mediante a persistência, o esforço, a determinação do paciente e do médico em acertar uma terapêutica que traga mais eficácia. Porque, na verdade, o problema não é só apenas o desequilíbrio nas taxas hormonais. É o agente causador desses desequilíbrios que, em grande parte das vezes, continua ligado ao doente, dificultando a atuação dos medicamentos ou impregnando ainda mais vitalidade nos desequilíbrios dos hormônios. Por isso, no caso do socorro psiquiátrico, os barbitúricos aplicados produzem naturalmente sua ação, sem os correspondentes benefícios, que são alterados pelos campos energéticos produzidos pelas ondas mentais do perseguidor. É por isso que a associação da terapêutica médica com a terapêutica psicanalista, psicológica e a terapêutica espírita, quando juntam-se os três, há uma eficácia, um resultado positivo muito maior para as pessoas que estão envolvidas em transtornos graves do psiquismo, principalmente aqueles associados à esquizofrenia, à paranoia, e mesmo para certos tipos graves de depressão. É preciso unir essas três vertentes visando a recuperação do paciente. Como diz aqui o texto de Joana, uma das razões para que, mesmo havendo a terapêutica psiquiátrica com remédio, com os barbitúricos, a ação é prejudicada devido à atuação das ondas mentais do espírito obsessor junto ao paciente. Na maioria das vezes,
A terapêutica medicamentosa gera maior soma de distúrbios, porque mescladas energias deletérias, os neurônios sofrem impedimentos para que tenham lugar as corretas sinapses, surgindo excessos ou escassez de serotonina, de noradrenalina, de dopamina e de outros hormônios indispensáveis ao equilíbrio restaurador do paciente. Então, ao mesmo tempo em que, devido à intromissão obsessiva, o efeito dos remédios é minimizado, ao mesmo tempo, na insistência apenas da terapêutica medicamentosa, a provocação de maior desequilíbrios, de maiores distúrbios no paciente. É o que leva muitas vezes, como nós sabemos na prática, a pacientes ficarem muito dopados, perderem completamente o discernimento, ficarem com muita dificuldade na memória e no uso da própria inteligência, porque o remédio, em vez de estar produzindo o efeito salutar de reequilíbrio hormonal, está intensificando os desequilíbrios devido à atuação maligna dos espíritos obsessores. Então, surgindo, como diz aqui no texto final, excessos ou escassez dos hormônios que cuidam do equilíbrio do paciente. Pertinaz e cruel, esse processo produz o surgimento de personalidades parasitárias, de personalidades duplas ou várias, que são fenômenos de incorporação mediúnica, através do qual o agente pernicioso exerce o predomínio de sua vontade. Então, Joana coloca aqui de uma forma muito bem clara o fato de que a busca da superação de desequilíbrios nessa área, se não houver um ajuste, somando a terapêutica psicanalista e espírita ou espiritualista, não ocorrerá o êxito adequado, porque essa interferência espiritual acaba confundindo o efeito eficaz que os medicamentos iam ter e produzindo maiores desequilíbrios ainda, vindo, como aqui diz, a produzir o surgimento de personalidades parasitárias, e que, na verdade, evidenciam verdadeiros processos de incorporação mediúnica, de como nós chamamos mais de fenômenos de psicofonia, onde há uma alteração evidente no que a pessoa fala, no que ela diz, no tom de voz, caracterizando que há como que outra personalidade que invadiu, entre aspas, aquele corpo. Bom, esse tema nós estaremos prosseguindo no nosso próximo encontro. Deixamos aqui a sugestão da leitura de toda a obra, esse livro que da série psicológica de Joana de Ângeles aborda de uma forma muito ampla uma série de situações que estão profundamente ligadas à saúde. Bom, agradecemos àqueles que nos acompanharam. Se possível, compartilhe essas informações. Até o próximo estudo. Uma boa tarde.